darkness will turn to brightest day. Then let us all take courage, for we're not left alone. The lifeboat soon is coming to gather the two alone. Then cheer, my brother, cheer, oh cheer, our trials will soon be o'er. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming to gather our two souls. The lifeboat soon is coming. My eyes of faith I see as she sweeps through the water to rescue you and me, and land us safely in the port with friends we love so dear. Get ready, cries the captain. Oh, look, she's almost here. Watch the atomic bombs. You can tell she's nearly here. Oh, cheer, our trials will soon be over. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming. Now, friends, if we within the ocean fill, and were the sky a partner made, where every star on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how heavenly, it shall forevermore endure. The saints and angels. In your heart now, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for who? For me. Because I promise I'll believe. O Lamb of God, I come tenderly, mercifully, just as, just walk right to Him by faith. Believe that He's standing right there by your side. He is. Ding not to rid my soul of how much now? Of one temper, malice,
To him whose blood can cleanse each spot. Oh, Lamb. By faith I walked to the cross this morning. I lay my burdens down. I come. God bless you back there. That's good. And she would start off, she might say something like this: Brother Branham, there was a day when I was as pure as a lily. E ela começaria. Talvez ela diria algo assim: Irmão Branham, houve um dia em que eu era tão pura como um lírio. And I could hold my head up amongst the people of renowned status, and I could go to church and feel just fine. Eu podia levantar a minha cabeça no meio das pessoas de posição social e famosas, e eu podia ir à igreja e simplesmente me sentia bem. But there come a time that one night I was out with a certain boy, and he spiked the coat for me, and from that time, Mas aconteceu que uma certa noite eu saí com um certo rapaz e ele batizou a minha Coca-Cola. E desde então, or it might be that some other girlfriend that was not a believer that got with her and persuaded her off to a certain dance. ou pode ser que alguma outra garota que não era uma crente, que saiu com ela e a persuadiu a ir a um determinado baile. And she got in the arms of some boy, and from that time, E ela caiu nos braços de algum rapaz e desde então, it's always marking from a time. sempre tem a marca de um tempo. Or I might go out here into your city tonight and find the worst alcoholic that you have. Eu poderia sair aqui hoje à noite na sua cidade e encontrar o pior alcoólatra que vocês tenham. I would sit down by the side of that man, young or old. I would say to him, friend, I would like to ask you something. E eu me assentaria ao lado daquele homem, jovem ou velho, e eu lhe diria: amigo, eu gostaria de lhe perguntar algo. Why do you throw your life away like this? Por que você está jogando fora a sua vida assim? What makes you drink and do the way you do when you could be a great worker here in the city? O que te faz beber e agir da forma que você está agindo, quando você poderia ser um grande trabalhador aqui na cidade? You could be a worker in some church. You could be a real husband to some woman, a father to some children.
Ou poderia ser um obreiro em alguma igreja? Ou poderia ser um verdadeiro esposo para alguma mulher, um pai para alguns filhos? Or some drunken woman that could be a real mother to some children, a sweet loving wife to some husband. Ou alguma mulher alcoolizada que poderia ser uma verdadeira mãe para algumas crianças e uma esposa dócil e amável para algum marido? Nosso Deus seja abençoando cada um de nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, chegamos no final desta semana na casa do Senhor. No final deste dia, para reunirmos juntos, adorar, cantar, falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Nós somos as pessoas mais bem-aventuradas da face da terra, por crermos no Senhor. Obrigado, ó Deus. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso culto e a nossa adoração. Seja conosco, ó Pai, nos abençoando, falando conosco e nos dando forças para obedecermos. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino de número 165. Felicidade é ter Jesus em nossa vida. Quem é feliz, diga amém. Amém. Graças a Deus. Felicidade é ter Jesus em nossa vida. É 165 do Inário de Goiânia. Aleluia. Glória a Deus. Felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus vive sente alegria cantar. O Rei Davi foi um fiel que entoou salmos de vitória e a sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá enfim. O rei Saul vivia sempre atormentado, o mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava a sua madrugada, e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá enfim. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, número 165, chama saudosa lembrança.
Solte sua voz, vamos adorar ao Senhor nosso Deus, porque Ele merece todo louvor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Nós vamos agora, irmãos, vamos orar. Tem pedido de oração? Se tem algum pedido de oração, por favor, tragam aqui à frente, nós vamos orar. Vou pedir ao pastor Valser para fazer oração, ele lá de Catalão, e está conosco, e vai orar pelos pedidos de oração. E se você tem um pedido, tem uma necessidade também, apresente ao Senhor nosso Deus, e nós vamos incluir, juntamente com esses nomes
que chegaram aqui na lista. Cecília de Souza Santana está na UTI, Zaida Silva Almeida por cirurgia, Geni Godoy Silva, Antonísia Jesus da Silva, Samuel César da Silva, Inácia da Silva, Vivaldo Júnior por viagem, Josiel Neves dos Santos, Vilmar Messias do Nascimento. Vamos orar, pastor. Pai Celestial, autor da vida e doador de toda boa dádiva, neste momento nós nos encontramos na Tua presença para apresentar-lhe a Ti esses pedidos de orações, Senhor. O Senhor conhece a cada um dos necessitados. O Senhor conhece cada filho, cada filha, aonde se encontra e o que eles precisam. E nós encomendamos todos esses pedidos ao Senhor, para que o Senhor cure, liberta, abençoa, Senhor, livra das mãos do inimigo, Senhor, dá força ao fraco, levanta ao caído. Todos esses pedidos estão diante do Senhor, autor nosso, Senhor Salvador eterno. Ó rocha bendita, tudo está diante do Senhor, para a Tua honra e Tua glória, segundo a Tua perfeita vontade, entregamos ao Senhor esses pedidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos ter o hino especial dessa noite com a irmã Gleiciene. Ela canta o hino 104. Olha para cima com fé. Glória a Deus. Canta, irmã Gleiciene, nós vamos ouvir.
deixe entristecer. Olha com fé pra cima, sim, busca Cristo ver. Sempre olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Amém. Deus abençoe a irmã Gleiciene. E um Deus abençoe especial para o nosso pastor Joaquim Gonçalves, lá no Recanto. Vamos levantar as mãos e dizer: Deus o abençoe. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Abraço, pastor Joaquim Gonçalves e pastor Jonas Pimentel, pastor Isaías, pastor Boaz Lopes, pastor Gustavo Rabelo, pastor Cleomar Borges, pastor Moisés de Rezende, pastor Sebastião Machado e pastor Mauro Cardoso, dos que eu lembrei que estão lá no Recanto. O pastor Wesley Rodrigues voltou, está ali, Deus abençoe. E indo para o Recanto está o pastor Walser, de Catalão, que orou conosco, e o pastor José Fialho. Os outros dos meus companheiros foram todos. Deus abençoe vocês, é no Recanto. Na Bahia, as igrejas que notificaram na Bahia: Guanambi, Jacobina e Maracás. Aqui em Goiás, Caiapônia, Gameleira de Goiás, Lusiânia, Minasul, Mineiros, Nazário, Palmeiras de Goiás e Rio Verde. Chapadinha, no Maranhão. Em Minas, Estrela do Sul, Paraguaçu, Patrocínio e Uberlândia. No Mato Grosso, Alto Araguaia, Pedra Preta. Pedra Preta, Várzea Grande. Na Paraíba, Água Azul do Norte, Jardim Veneza. No Piauí, Nazária e Valença. No Rio Grande do Norte, Parelha, Santa Cruz e Santana do Seridó. Em Santa Catarina, Anchieta. Em São Paulo, Campinas, Ituverava, Limeira, Pirangi e São José dos Campos. O irmão Erasmo Rocha no Japão. E nos Estados Unidos, o irmão Wesley e família, Paulo Celestino e família, Salete dos Santos e Ana Maria Cunha. São 1.150 conexões até as 19h30. 32 igrejas, aproximadamente 3.160 pessoas. Deus abençoe a todos. Pois bem, irmãos, o evangelista José Berto Júnior vai ler na carta de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel e de Judá, capítulo 2, verso 36. Esse é o texto que vamos ter nesta noite. Primeiro livro dos reis, capítulo 2, verso 36. Vamos deixar marcado e convidar o evangelista José Berto. 1 Reis 2:36. Somente crer, tudo é possível, somente crer.
boa noite com Jesus, amém? Que o Senhor possa nos abençoar em mais esta noite. Um Deus abençoe especial ao nosso pastor Joaquim Gonçalves, ali no recanto. Irmão evangelista, irmão Júnior Fialho também, companheiro, onde nós estivemos também esta semana e regressamos aí na quarta-feira. Que Deus possa recompensar aí também os pastores, nos quais nós estivemos juntos aí por um tempo. Foi para mim um privilégio e a gente volta porque precisa realmente encarar as responsabilidades aqui do dia a dia. Mas a vontade é realmente de ficar aí com vocês. Deus vos abençoe. Vamos ler, irmãos, a Escritura anunciada. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 36. Diz aqui: Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. Bendito Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos, ó Deus, elevar a nossa voz e falar com o nosso Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela mensagem, pelos irmãos, pelo ânimo, pela coragem, Senhor, pela bênção derramada sobre nós. Que o Senhor possa abençoar-nos em mais esta noite e que possamos sair com os nossos corações regozijando, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém, Deus vivo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós queremos meditar um pouco nesta noite sobre prisão. O que pode ser uma prisão? Uma prisão, ela pode ser de forma física, ela pode ser de forma espiritual, uma prisão de espírito, pessoas com espíritos aprisionados, prisioneiras. Ela pode ser de ordem moral, uma prisão moral, e ela pode ser também de âmbito mental, uma prisão, talvez ali uma deficiência mental. A pessoa se torna prisioneira dos seus sentidos, das faculdades mentais. E como nós lemos aqui, um texto já conhecido, Simei se tornou um prisioneiro ali naquela cidade, por ordem de Saul. Na verdade, ele havia falado contra Davi, ele havia dito algumas verdades, talvez até com razão, para Davi, ali em 2 Samuel, se você pode ler depois, 2 Samuel 16, versículo 5. Ele jogou ali algumas coisas contra Davi, falando sobre Absalão, e Davi pôde, se você ver aí na sua Bíblia, ele disse ali no versículo, ele ouviu tudo aquilo e disse, porém o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. E Davi aceitou aquilo ali, aquelas palavras de Simei, ainda sendo um rei, e no versículo 12 ele disse, porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. E ele proferiu ali palavras, e aquelas palavras de Simei o tornaram um prisioneiro. As nossas palavras, as suas palavras, as minhas palavras, podem nos tornar um prisioneiro. Podem te fazer entrar em alguma circunstância, em alguma situação na qual você
se encontrará em uma prisão. E o profeta nos diz aqui, na mensagem, hoje tem se cumprido esta escritura, parágrafo 27, ele diz: não importava quanto tempo havia estado na escravidão, ou quanto tempo lhes restava de sua sentença. Quando ouviam que vinha o ano do jubileu e ouviam o som da trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade, se assim o desejava. Todo escravo. Se você ler ali em Levíticos 27, Êxodo 21, fala ali sobre o ano aceitável. Como todos sabemos, o profeta diz aqui, o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros e os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam em cativeiro. Então, quando eles ouviam o som daquela trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade, se assim o desejava. Já não tinha que ser escravo, porém, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo. E de pés junto à coluna tomavam uma sovela e lhe furavam a orelha. E a pessoa que desejava continuar escravo, mesmo ouvindo o som daquela trombeta, ele era colocado ao templo e furavam a sua orelha. E aquilo era uma marca, ele recebia ali uma marca de que ele jamais poderia ser livre. E então tinha que servir a esse amo pelo resto de sua vida. Que exemplo, diz o profeta, tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo, quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, não importando a condição financeira, não importando o seu tamanho, seja grande, pequeno, sua denominação, o submetido no pecado ou o que tivesse de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. Então ficava livre, porém se dava as costas à mensagem e se negava a ouvi-la, então note bem, lhe furavam a orelha com uma sovela. E isto quer dizer que atravessava a linha entre a graça e o juízo. Ó Igreja do Deus vivo, irmãos, rejeitar esta mensagem, rejeitar este profeta, significa rejeitar ser livre, significa rejeitar a graça. Você jamais progredirá, permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pela vida, se você se nega a ouvir a esta trombeta. Quantas pessoas têm negado a ouvir este som certo, têm negado a ouvir este chamado? Quantas vezes este programa tem ido ao ar? Quantas pessoas presas com as suas orelhas furadas nas denominações, escravos, preferem ser escravos do que ser livre, escravos da sociedade, escravos dos prazeres, presos em seus deleites, presos em seus desejos, mas preferem o mundo. E o profeta ainda nos diz aqui, como fui com Moisés, e às vezes, irmãos, nós caímos em algumas circunstâncias, você fica preso a determinadas circunstâncias para que Deus nos mostre alguma coisa. Se você vê, Noé teve que se embriagar, Noé teve que ficar embriagado
teve que tirar a sua roupa, ficar nu, para saber quem era e quem não era, para saber quem era Cã, quem era Sem e quem era Jafé. E Cã viu a nudez do seu pai, foi e contou para os outros. E Sem e Jafé voltaram ali e cobriram a nudez do seu pai. Ele caiu naquela circunstância, ele precisou se embriagar, mas isso não significava que ele estava perdido, que ele estava preso para sempre. E aqui, como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 25. Mas um dia, Deus ouviu o clamor de seu povo. Deus se lembrou que ele tinha um pacto com aquele povo. Deus se lembrou de você um dia. Deus se lembrou de mim um dia. Deus se lembrou de nós um dia. Não simplesmente isso, mas ele se lembrou também que tinha um servo a quem ele tinha chamado e tinha escolhido, e ele tinha um pacto com aquele servo, e Deus nunca poderá mudar, e Deus nunca mudará seu pacto, nem mudará os seus desejos, nem mudará nada. Deus sempre cumprirá suas promessas, ainda que Moisés houvesse falhado e tivesse feito o que era errado. Ainda assim, Deus cumpriu o seu pacto. Ainda que você tenha errado, ainda que nós tenhamos falhado, mas Deus cumprirá, honrará este pacto. Quando Deus chama um homem para fazer algo, ele tem que fazer aquilo, simplesmente tem que fazê-lo. Mas encontramos aqui que Deus, apesar de todo o fracasso que Moisés tinha cometido, ele ainda tinha sua mão sobre ele. Ele ainda tem suas mãos sobre nós. Ele ainda tem sua mão sobre você. Mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha caído, mesmo que eu esteja preso, mesmo que nós estejamos em determinadas prisões, mas Deus ainda tem suas mãos sobre você, irmã, sobre você, irmão. E Ele o chamou para ir fazer seu serviço, chamou a sua comissão. E que consolação deve ter sido isso para Josué, quando ele ouviu a Deus dizer: como fui com Moisés, assim serei contigo, assim serei com você, igreja. Ainda que se eu estiver tentando e eu falhar, nós iremos falhar na caminhada, pode cair, você pode tropeçar, mas lá na frente você levanta, você é levantado, você é ajudado. Ainda que se eu estiver tentando e eu falhar, Deus não me deixará, Deus não te deixará. Eu não tenho muita confiança, diz o profeta, em quem tenha muito medo de fazer qualquer coisa. Eu não tenho muita confiança em quem tenha muito medo de fazer qualquer coisa. Eu prefiro ser encontrado como um fracassado do que demasiadamente preguiçoso para tentar.
Eu prefiro, às vezes, cair nesta jornada, ser um fracassado para o mundo, ser um derrotado para a sociedade, mas ser um vitorioso de Deus. Mas continuar tentando, continuar lutando. Veja que Sansão se tornou um prisioneiro dos seus prazeres. Os prazeres desta carne tornam o homem um prisioneiro. Eles nos aprisionam, se tornam encarcerados dos desejos. Encarcereiro. Mas há um povo, há uma noiva eleita, há homens e há mulheres que ao longo desta jornada têm trocado as coisas naturais para serem prisioneiros de Cristo, prisioneiros de Deus, prisioneiros desta palavra, prisioneiros do Espírito Santo. Mas, irmãos, Sansão, diz o profeta irmão Brana, mesmo ele se entregando àqueles desejos daquela filisteia, mas aquilo vinha do Senhor, aquilo vinha de Deus. E Simei foi usado. Eu não quero ser usado como pedra de tropeço. Misericórdia. Simei foi aquela pedra para Davi ali, talvez com razão. Quem tem a razão sempre corre um risco maior. A razão pode te tornar um prisioneiro, pode te levar à precipitação, coloca as pessoas a se precipitarem, a dar um passo maior do que a perna. E ele amaldiçoou ali a Davi, falou tudo aquilo, e depois teve o seu preço. Lá na frente ele não conseguiu ficar ali naquela prisão domiciliar. E quando seus escravos fugiram, ele foi atrás e pagou com a própria vida. E Deus estava tratando ali com Sansão, mesmo naquela prisão, mesmo tendo caído, mesmo tendo tropeçado, mesmo tendo falhado. Mas ele voltou a falar com Deus, ele ainda estava orando, ele não tinha esquecido os seus princípios. Ele ainda pôde se lembrar. E ali Deus foi trabalhando com aquele homem, seus olhos encarcerado, se tornando um escravo. Mas um dia ele pôde dizer, um dia ele pôde exclamar, somente uma vez mais, Senhor, somente mais uma vez, ajude-me, tire-me desta prisão, tire-me deste cárcere. Nem que eu tenha que pagar com a minha vida, nem que eu tenha que morrer os meus sentimentos, nem que esta natureza tenha que sofrer. Estenda a sua mão, Senhor, ouve o nosso clamor. Aleluia. E Deus ouviu o seu clamor. Deus não havia se esquecido de Sansão. Deus não se esqueceu de você nesta noite. Ele não pode se esquecer de seus filhos. Glória a Deus. Ainda aqui, olhando para o invisível, o profeta nos diz, parágrafo 23, Moisés tinha o mundo em sua mão. Ele seria o próximo faraó do Egito. E ele tinha todas as terras do mundo em suas mãos para ser rei sobre a terra conhecida daquele dia. Tudo estava aos seus pés, todos os povos. E mesmo assim ele olhava
pela janela que Faraó olhava, e ele via aqueles hebreus. Para Faraó, que olhava para eles, eles não eram nada a não ser um monte de amassadores de barro lá embaixo na lama, fazendo tijolos. Para as celebridades que passavam, eles eram o mesmo. O que somos nós, o que é este povo para as celebridades de hoje? Para o mundo intelectual? Para as celebridades que passavam, eles eram o mesmo. Para as pessoas bem vestidas, aquele era um punhado de escravos, um punhado de prisioneiros. Nada mais do que revolvedores de lama. Mas quando Moisés olhou através da mesma janela, ele os viu de modo diferente. Porque ele olhou para o invisível. E se nós olhamos apenas para o visível, apenas para o que está nos nossos olhos, se você olha apenas para este exame, apenas para o que o médico disse, você vai ver apenas a morte. Se você olha apenas para a razão, você vai ver apenas a miséria. Mas é preciso olhar através da fé, é preciso olhar através do invisível. Porque ele olhou para o invisível e sabia que Deus havia prometido que ele os libertaria daquele lugar e os levaria para a terra da promessa. Pois ele olhou para o invisível, ele viu os anos que estavam à frente, ele viu o Egito destruído, mesmo ele estando em seu período de florência, mesmo estando em pleno crescimento, mesmo estando em bonança, mesmo tudo indo bem com o Egito, ele pôde ver a destruição. Ele olhou através do invisível. E aqui na mensagem, deixe-me ver aqui, a mensagem da graça, o profeta nos diz aqui, parágrafo 158, certo dia, o rei desceu ao lugar para visitar um rapaz, para lhe dizer, falar com ele e lhe dizer acerca de haver matado seu próprio filho, o único filho que ele tinha. Ele tinha matado aquele rapaz e ele disse, eu vou descer para falar com ele. Aquele rei foi até aquela prisão e desceu ali para falar com aquele rapaz. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela como uma cela para animais. Ali jogado, maltratado nele. E ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando. Seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundos, seus olhos estavam cheios de pus. Que cena horrível, que cena triste. Um homem que está nas mãos de Satanás, um prisioneiro de Satanás. Satanás, ele ajuda a pessoa a praticar o crime, e depois o próprio diabo vem e o espanca. Veja a diferença de Paulo e Silas na prisão, que eles estavam fazendo, eles estavam cantando, eles estavam glorificando, eles não estavam chorando, eles não estavam maldizendo. Oh, irmãos, mas Deus estava ali com aqueles homens.
estavam ali por amor à palavra, não por haver cometido um crime. E o rei disse àquele homem: levante. Ele veio até ele e olhou para ele, e ele disse: por que você matou o meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte, de maneira que você o matou, golpeando com uma lança? E o que disse aquele rapaz? Ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma o seu filho fez contra mim, simplesmente minha própria imprudência. A nossa imprudência pode nos levar a uma prisão, até mesmo uma prisão física. A imprudência de um irmão, a imprudência de uma irmã pode levá-la a uma prisão espiritual. Simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. Eu o matei porque eu tive inveja dele. Inveja, tive inveja. A inveja pode te levar a um cárcere. A inveja pode acabar com a sua vida. E no mundo aí fora, você vai em alguns lugares, eles colocam sal grosso atrás da porta. Você chega lá num balcão, num supermercado, numa loja de sapato, e tem ali um trevo para dar sorte, e um sal grosso ali, diz que é para tirar o mal olhado. Mas a inveja, ela faz mal é para quem tem. Não adianta você ter inveja de alguém, aquilo não vai. O que sal grosso vai fazer com o espírito? Não vai fazer nada, não tem poder nenhum. Até no sapo eles jogam sal, né? Pode queimar as costas do sapo, mas não vai fazer, não vai combater espírito. Não é sal que vai combater espírito, a não ser a oração, a não ser orar e jejuar. E eu o matei porque eu tinha inveja dele. Eu peguei no meu desequilíbrio mental. O equilíbrio mental é importante. A pessoa, às vezes, entra num distúrbio, num nível de nervosismo, que ela perde o desequilíbrio mental. E o matei. Disse: agora vou morrer sobre a sua justiça, Senhor. Eu reconheço isto e sei que mereço isto. A única coisa pela qual estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. Eu estou arrependido nesta noite. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu pequei, eu errei. Eu tive um momento de desequilíbrio. Eu proferi palavras. Palavras que matam. Palavras contra o ungido do Senhor. Cuidado, cuidado. Às vezes, tendo razão, Simei tinha razão. Aquilo estava realmente acontecendo, mas Davi era ungido do Senhor. E o rei virou seus calcanhares e saiu, foi até uma escrivaninha e disse: destruam todas as anotações, destruam tudo, coloque-as no mar do esquecimento, destruam todas as anotações, levem-no e tragam-no, eu enviarei um manto para ele. Meus pecados, seus pecados, nesta hora, foram lançados no mar do esquecimento. O Rei Jesus te perdoou. O Rei Jesus tem nos perdoado. Ele tem nos ajudado.
porque Ele teve pena. Isto é graça, isto é a graça de Deus, irmão, isto é a graça de Deus. Este era eu, este era você. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados nas sendas do mundo, nas celas do mundo. Mas Deus nos lavou com seu sangue de seu próprio Filho e nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. Você tem o manto do Espírito Santo que te purifica nesta hora, que tira todo pecado, que tira toda enfermidade, que te limpa. Aleluia, graças a Deus. Deus nos lavou com o sangue de seu próprio Filho e nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia, e nós iremos para vivermos com Ele. Eu vou viver com aquele que me perdoou, com aquele que te redimiu. Todas as anotações foram destruídas, não podemos ser julgados mais. Elas foram queimadas, Ele as colocou no mar do esquecimento e não se lembra mais disto. Ah, você fez aquilo um dia, você fez aquilo outro. Não, eu não fiz mais nada, eu sou nova pessoa. Eu não fiz nada, eu fui redimido, eu fui lavado, eu fui purificado. Aleluia. E elas foram queimadas, e Ele as colocou no mar do esquecimento, e não se lembra mais disto. Não é de se admirar que podemos cantar: sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido, mas Ele me achou. Aleluia, glória a Deus. Preso, Naamã estava preso pela lepra, que significa o pecado, nós sabemos. Mas pela palavra do profeta, ele foi lavado. Pela palavra deste mensageiro, pela palavra de Elias, nós fomos soltos das denominações, os agrilhões foram arrancados, essas correntes arrebentaram, e um dia você ouviu esta voz, e você saiu, você estava, você preferiu sofrer o dano com os poucos desprezados, do que ficar com a orelha furada, do que ficar envolvido, presos com o mundo. Mensagem Adoção, 5ª parte, parágrafo 64, o profeta nos diz: eu recordo de algum tempo atrás aqui em Illinois, e eu estava em um museu e vi um velho de cor por ali. O profeta viu aquele homem no museu. E eu disse, e aquele homem, e eu não vejo nada que possa pasmar. Isto não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração. E aquele homem estava orando ali no museu. E ele disse, mas veja, eu ainda... E o Mombrana perguntou, por que você está fazendo esta oração? Por que você está orando aqui no museu? E ele disse, veja, eu ainda tenho as marcas das correias dos escravos ao redor de mim. E ele disse,
e ali está o sangue de Abraham Lincoln. E o sangue de Abraham Lincoln tirou aquelas correias de escravo de mim. Não se emocionaria você com isto? Ele diz para o Mombrana. E o profeta diz: se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, se isso deixa aquele homem alegre e emocionado, o que fará o sangue de Jesus Cristo quando for pregado em seu poder na Santa Igreja? E eles não tinham que bater nele, naquele escravo. Irmãos, ele tinha o seu peito inchado, seu queixo levantado, e ele era certo com aquilo. E este avaliador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Oh, mas o proprietário disse: ele não está à venda. E ele disse: bem, mas ele disse que ele é tão diferente do restante deles. Ele disse: sim, eu notei isto, e eu suponho que ele é o chefe de todos eles. E ele disse: não, ele é simplesmente um escravo, um prisioneiro. E ele disse: talvez você o alimente melhor do que você faz com os outros. E ele disse: não, todos eles comem juntos lá na galeria. E ele disse: bem, o que lhe faz ser tão diferente do que o resto deles é? E o proprietário disse: eu fiquei querendo saber disto por muito tempo também, mas eu vim descobrir que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei da tribo. O seu pai era o rei, e ainda ele sendo estrangeiro, ainda longe de casa, ainda escravo, porém ele sabe que ele é o filho de um rei, e ele se conduz assim. Irmão, irmã, você é filho de um rei, nós somos filhos de um rei. Por isso você se conduz diferente, por isso você se conduz animado, encorajado. Porque mesmo em terra estranha, mesmo por problemas, em lutas, mas lembre-se, você é filho de um rei. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te encoraje, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé e vamos glorificar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, o Senhor tem nos libertado de toda prisão, o Senhor nos tem dado liberdade, glória a Deus, livre para louvar, livre para o Senhor, livre da enfermidade, livre da doença, da dor. Oh, glória ao Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Obrigado por mais esta mensagem. Recompensa o evangelista irmão Júnior Berto, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso pastor lá no Recanto, e todos o Senhor possa abençoar lá no Recanto e aqui também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Júnior Berto. Deus abençoe o nosso pastor Joaquim Gonçalves. E, irmãos, amanhã nós estaremos aqui no tabernáculo. Estaremos reunidos às 7 da manhã de novo. Reunião de meditação. E à tarde, a partir das 16h30. Tem muitos irmãos indo para o Recanto. Amanhã pela manhã de carro. Aconteceu na última semana de que alguém perdeu na ida para o Recanto. Se perdeu, passou lá na estrada de terra e seguiu em frente e foi embora. Quase 50 quilômetros.
Então, se você não sabe direito o caminho, pega o mapa com o irmão Joaquim Rodrigues, ali na portaria, com quem estiver lá. Pede o mapa do recanto, da estrada, para você não se perder. Tem, depois de Mozarlândia, tem uma entrada, 40 quilômetros depois, mais ou menos, por aí assim, tem a entrada para pegar a estrada de terra. Você não pode errar aí, tá bom? Tinha uma placa lá, escrito Cocalinho, agora não tem mais. Então, se você tem dúvida, pegue o mapa, tá bom? Deus abençoe a todos pela internet e agora cumprimente quem está ao seu lado e Deus vos abençoe. Nosso pastor Joaquim Gonçalves está avisando que é no quilômetro 688. Não é a estrada, é a virada. Não vai perder mesmo, né? Bom, Deus abençoe.